Meu nome é Ana Cláudia Araújo e eu faço parte do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular da WS 75. E estou aqui para dar continuidade ao livro de 2 Reis. Nós falamos já sobre o 1 Reis, fizemos o esboço e agora nós entraremos em 2 Reis. Então, o que significa reino dividido? Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o poder. Porém, o contexto político diante do jovem rei é bastante diferente de quando Davi entregou o governo nas mãos do seu filho. Podemos acompanhar isso no último capítulo, quando vimos que a apostasia e idolatria de Salomão levantaram inimigos que fizeram oposição a seu governo. Mesmo antes da morte do rei, já havia indícios de descontentamento por parte da população e lideranças israelitas, que aumentaram muito com o vazio de poder que ocorre quando o monarca falece. Temos a impressão que Israel já havia se distanciado de Judá, pois o texto bíblico nos mostra que Israel não se reunia mais em Jerusalém, mas sim na cidade montanhosa de Siquém, na região norte de Israel. Roboão teve que ir a uma conferência em Siquém para ser coroado. Está lá em 2 Reis 12:1. Quando lá chegou, descobriu que o rebelde Jeroboão havia retornado do Egito, de onde fora exilado por seu pai Salomão. Ao que tudo indica, ele foi chamado para representar todo o povo de Israel e negociar com o novo rei as solicitações para melhorias nas condições do reino. Roboão, de uma maneira imatura, aceita o conselho desses últimos, o que causa a revolta e a violência na conferência entre as 12 tribos. As únicas que atendem ao chamado do novo rei são as tribos de Benjamim e Judá, enquanto as outras 10 partem da reunião sem reconhecer Roboão como monarca do Reino Unido. O novo rei comete 2 erros sequenciais que pioram ainda mais a situação. Em primeiro lugar, envia seu responsável pelos trabalhos forçados, Adonirão, para obrigar as tribos insurgentes a retornarem e aceitarem o novo rei. Isso não só não acontece, como também Adonirão é morto por apedrejamento. Em segundo lugar, prepara as 2 tribos que o seguem para atacar as tribos revoltosas. Porém, o ataque não ocorre devido à palavra do profeta Semaias, que fala em nome do Senhor, para que não ataquem seus irmãos de Israel. Isso faz com que Israel rompa de maneira definitiva com Judá e institua Jeroboão como seu rei. A partir deste momento, a distância entre os 2 reinos irá apenas aumentar gradativamente. Ok? Esse é um resumo de 1 Reis do que nós já vimos, ok? Agora nós vamos entrar realmente no livro de 2 Reis. Quando o 2 Reis se inicia, Elias continua em ação. Ele adverte o rei Acasias que, tendo ficado doente, manda perguntar a um deus pagão se vai ficar curado. O episódio mostra bem o estado da saúde espiritual do povo de Israel e dos seus dirigentes. 2 Reis, no entanto, não é o livro de Elias, mas o do seu sucessor, Eliseu, presente em 10 capítulos. Fala sobre Eliseu do capítulo 1 até o capítulo 9 e 13 de 2 Reis. Parte do ministério do profeta Isaías é narrado neste livro, 2 Reis, do capítulo 19 ao capítulo 20. 2 Reis é também o livro dos reis perversos, mas também o livro dos grandes reis, Uzias, Ezequias e Josias, todos reis de Judá, do reino de Judá. O livro mostra o que acontece com uma família e com um povo quando seus líderes se aproximam de Deus. São muitas e claras as bênçãos pela obediência. São claras e muitas as consequências da desobediência. Um texto do livro, no entanto, tem seu foco na fé.
Eliseu é um homem de fé. Seu caráter precisa muito de correção como o nosso, mas sua fé é admirável, como deve ser a nossa. A maior parte de Segunda Reis se ocupa dos reis do norte e do sul. Sul, Judá e Benjamim, e norte, as 10 tribos. O livro se alterna tratando ora dos reis do norte, ora dos reis do sul. Os reis de Israel são todos reprovados por Deus. Acasias, Jorão, Jeú, que procurou fazer as coisas certas do modo errado. Jeoás, Jeroboão, Zacarias, Zalum, Manaim, Pecaias, Oséias, sobre quem acontece o fim definitivo do reino com a deportação em massa dos israelitas. Para onde? Para a Assíria, que foram para onde foram as 10 tribos deportadas. No Reino do Sul, a maioria dos reis é também reprovada. Jeorão, Acasias, Atalha, a única rainha. Esse é o verdadeiro Satanás. Acais, Manassés, Amon, Jeocás, Jeoaquim, que não deve ser confundido com Joaquim, e Zedequias. São seis os reis aprovados: Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias, todos do reino do sul. Então, os reis do reino do norte, não teve nenhum que fosse bom diante de Deus. Só houve reis bons no reino do sul, que seria Judá e Benjamim. Bom, segundo Reis, o versículo-chave de segundo Reis é 2 Reis 17, 13 e 14. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelos ministérios de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram sua cerviz de seus pais, que não creram no Senhor teu Deus. Título, segundo Reis descreve a história dos reis de Israel e de Judá. O autor, Jeremias, provavelmente, conforme nós já vimos em 1 Reis. A data é a mesma, a propósito, registra o prosseguimento da história de Israel, a morte de Davi e da nação como um todo. Israel foi dividida e os reis e o povo começaram a envolver-se em idolatria, corrupção e imoralidades. O livro contém o relato dos 12 reinos do norte, Israel, e dos 16 reis do reino do sul, Judá. O esboço do livro de 2 Reis. Primeiro tópico é o reino dividido, Israel e Judá, o ministério de Eliseus, os reis de Israel e Judá, rei Israel é levado para o exílio pela Assíria. O tópico 2, a segunda parte do livro, é o reino sobrevivente, Judá. Reis de Judá, Judá é levado cativo para a Babilônia. Então, grave aí, faça assine aí, escreva aí. Reino de Judá, reino de Israel. Reino de Judá, eram quantas tribos? 2, Benjamim e Judá. Quantas eram o reino do norte? Israel. Quantas tribos eram? 10 tribos, tá? As 10 tribos foram levadas cativas para onde? Para a Síria. As 2 foram levadas cativas para onde? Para Babilônia, tá? Isso anos depois, tá? Foi primeiro Israel levada cativa, depois que foi
o reino de Judá e de Israel aliás, o reino de Judá foi levado depois para a Babilônia, tá? A Síria foi as 10 tribos que foram levadas para lá, tá bom? Mas depois foi levado Judá, que foram as únicas que voltaram. Lembra que eu falei em 1 Reis? Foram as únicas que voltaram. Foram as tribos do sul, que são Judá e Benjamim. Elas voltaram para Israel e começaram a reconstruir Israel. Tá? Depois de 400 anos. Depois de muito tempo, aliás, 400 anos não, 70 anos. Depois de 70 anos no exílio da Babilônia, eles voltam para Israel e começam a reconstrução. Que a gente vê a reconstrução do templo, Zorobabel, Esdras, Neemias, aí já começa a entrar outros profetas, tá? Então, esse é a história. Esse é o resumo da história da divisão das tribos, ok? O resumo do livro de 2 Reis. 2 Reis primeiro, o reino dividido. Moabe revolta-se contra Israel. O rei Aasias cai da janela, adoece, manda consultar profetas de Baal. Eliseu prevê a morte do rei idólatra. Elias pede fogo do céu que consome os soldados de Acasias. Jorão começa a reinar em seu lugar. Elias é levado num carro de fogo diante de Eliseu, qual passa a ser o seu sucessor, em 2 Reis 2. No verso 4, Eliseu multiplica o azeite da viúva, ressuscita o filho da sunamita, a morte que havia na panela é tirada. No capítulo 5, Naamã é curado de lepra. Geazim é atacado de lepra. Geazim segue o rei Naamã e pede bens a ele, desobedecendo a Elias. Ao retornar, mente para Eliseu, que, sabendo da verdade, profetiza lepra sobre Geazim e toda a sua geração. Então, vamos nos atentar bem para o que nós fazemos, porque às vezes vem recair sobre a nossa descendência o mal que fazemos, como foi no caso de Geazim. 2 Reis 6, Eliseu faz flutuar um machado. Eliseu adivinha os conselhos dos reis da Síria, do rei da Síria. Eliseu avisa e livra o rei de Israel das estratégias e locais de ataque do rei da Síria. Samaria é cercada pelo rei da Síria e o povo fica faminto. O rei de Israel responsabiliza o profeta por não prover comida. No capítulo 7, Eliseu prediz a abundância de mantimentos. Deus faz ouvirem um rumor no arraial dos Círios. Se estes, com medo de um grande exército que viria atacá-los, contratados pelo rei de Israel, fogem a pé e deixam tudo para trás. O povo de Samaria fica com todo o mantimento dos fugitivos. Gente, esse capítulo é muito fascinante, esse capítulo 7, 2 Reis. Leiam, sabe, tenham um prazer de ler cada capítulo, porque é fantástico. Segundo Reis, esse capítulo 7 aí, é muito interessante a história. Então, dê uma lida, procure ler o capítulo, porque ele conta a história dessa guerra, né? E eles indo fogem como se estivesse ouvindo. O Senhor que faz isso. Eles pensam que são soldados, um grande exército vindo em direção a eles. E não era o Senhor fazendo. Né? E eles fugiram e deixaram todos os mantimentos para o povo. Então, são milagres assim que acontecem nesse livro. Com esse profeta Elias e Eliseu, aqui especificamente o profeta Eliseu. No capítulo 8, a mulher sunamita e a unção de Azael.
Eliseu aconselha a mulher sunamita a fugir da fome com Israel e ir para a Filistia. Eliseu foi para Damasco e ungiu Azael, rei de Arã, no lugar de Ben-Adab. Jorão, filho de Josafá, reina em Judá. Fez o mal para Judá. Acasias, filho de Jeorão, reina em Judá. Lá no capítulo 9, a gente vê o Eliseu manda ungir a Jeú, rei de Israel. Jeú mata o rei de Israel e o rei de Judá. O Senhor manda exterminar a casa de Acabe e Jezabel. Jeú mata o rei Jorão e Acasias. Jeú manda matar, aliás, Jeú manda jogar Jezabel da janela. No capítulo 10, Jeú extermina a casa de Acabe. Com a morte de seu filho Acasias, Atalha manda matar todos os descendentes da casa de Davi, para que ela pudesse reinar. No capítulo 11, Atalha reinou 6 anos. Nesse tempo, a mulher do sumo sacerdote Joiada escondeu Joás, filho de Acasias e neto de Atalha, no templo, até que este pudesse assumir como rei legítimo da casa de Davi. Vejam bem, aqui nesse capítulo 11, Atalha, se tivesse algum descendente, ela não poderia ser rainha, tá? Então ela mandou matar todos os descendentes da casa de Davi, do reino de Judá, no caso, tá certo? E o que aconteceu? Esta mulher é Josebeade, o nome dela. Ela escondeu, que é esposa do Joiada, ela escondeu, do sacerdote Joiada, ela escondeu Joás durante 7 anos, que era para ele ficar, tipo, não adulto, mas chegar numa idade que pudesse já reinar. Então, ela escondeu ele e nessa forma dela ter feito, dela ter escondido o Joás, ela preservou a nação judaica. Entendem? Quer dizer, se ela não tivesse escondido Joás, ela teria exterminado, a Talha teria exterminado todos os descendentes do rei Davi. Não haveria mais judeus. Não teríamos mais os judeus vindo procedentes da tribo de Judá. Entendem? Porque ele foi o único descendente que sobrou. Porque esta mulher escondeu Jezobeate. Fez isso. Então, que nós venhamos a ser como essa mulher. Né? Que nós venhamos a tomar decisões corretas. Que nós venhamos a ter sabedoria para lidar com determinadas situações da nossa vida. Como ela fez, ela pegou Joás e escondeu. E por conta disso, mais tarde, Joiada mesmo, o que era sumo sacerdote, ungiu Joás como rei de Judá. Porque até então, Atalha estava governando sozinha, tanto o reino do norte como o reino do sul, tá? Isso acontece tudo no capítulo 11. No capítulo 12, Joás reina 40 anos e fez o que era reto, enquanto o sacerdote Joiada o dirigia. Joiada, rei de Judá, foi morto pelos seus... Joás reinou 40 anos e fez o que era bom perante o Senhor, até Joiada, enquanto Joiada o dirigia. Joiada, rei de Judá, foi morto pelos seus servos e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. No capítulo 16, nós vemos Acaz surge como um dos reis mais perversos de Judá. Ele fez até sacrifícios humanos. Acaz pede proteção ao rei da Assíria, Tiglat, torna-se seu vassalo e troca o altar do Senhor por uma réplica do altar de Tiglat em Damasco. Morre Acaz e seu filho Ezequias reina em seu lugar. E em 2 Reis 17, reinado de Oséias, o último rei de Israel.
O Senhor pune Israel, no versículo 18. Osés havia matado Peca no 12º ano do rei de Judá, Acais, e reina em Samaria por 9 anos, e foi encarcerado pelo rei da Assíria. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros e manda sacerdotes para ensinarem a adorar o Deus da terra. Mas a perversidade continuou. Tá? Então, o Osés foi o último rei de Israel, quer dizer, do reino do norte. Tá? No capítulo 18, Ezequias reina em Judá por 29 anos e faz o que é reto diante do Senhor. Segundo o rei 19, Ezequias ora na casa do Senhor pedindo socorro. Segundo o Reis 20, Ezequias adoece, Deus o cura. Lá no capítulo 22, Josias repara o templo e acha o livro da lei. Junta todo o povo e se arrepende diante do Senhor, renovando o pacto. Josias celebra a Páscoa, que há muito tempo não era mais celebrada. Amon, filho de Manassés, reina em Judá por 2 anos, e seus servos o matam. Josias, filho de Amon, neto de Manassés, reina em Judá com a idade de 8 anos. Reinou 32 anos em Jerusalém e fez o que era bom diante do Senhor. Josias traz um renovo ao povo, celebrando a Páscoa, porém a indignação e a ira do Senhor permanece sobre Judá. Josias é morto tragicamente pelo faraó Neco. No capítulo 24, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, domina por 3 anos Jerusalém. E Jeoaquim se rebela contra o rei da Babilônia. Aí a gente já percebe o reino do sul também já começando a cair, tá? Joaquim, filho de Jeoaquim, reina em seu lugar aos 18 anos. E foram levados cativos para a Babilônia. Ele, seus familiares e todos os homens importantes de Judá, ficando somente os homens pobres da terra. O rei da Babilônia estabelece um rei no lugar de Joaquim, Zedequias. Reinou 11 anos e fez o que era mal diante do Senhor. Zedequias se rebela contra Nabucodonosor. Deus rejeita Judá de diante de sua face. Infelizmente, a decadência espiritual toma uma forma, uma proporção sem igual. Zedequias foge do cerco babilônico, mas é preso, e antes de lhe furarem os olhos, no capítulo 25 isso, na realidade, o último capítulo, né, de Segundo Reis. Zedequias foge do cerco babilônico, mas é preso, e antes de lhe furarem os olhos, executam seus filhos diante dele. Nebuzaradão, comandante babilônico, tomou a cidade de assalto, confiscou os utensílios do templo e incendiou totalmente Jerusalém. Gedalias foi nomeado governador de Jerusalém, mas foi assassinado num levante contra os babilônicos. Por medo de represárias dos babilônicos, muitos judeus fugiram para o Egito. O governador babilônico colocou o rei Joaquim em cativeiro domiciliar e tinha subsistência do tesouro babilônico. Embora Jerusalém já não existisse, Israel ainda tinha seu rei. Tá? Então, entenderam? O governador babilônico colocou o rei Joaquim em cativeiro domiciliar. Tá? Mas Jerusalém, ela continuava, embora Jerusalém já não existisse, Israel ainda tinha um rei, tá certo? Mas só que totalmente dependente da Babilônia, sendo escravo da Babilônia, né? Porque eles
carregaram o povo para a Síria, mas mesmo assim eles continuaram. Os babilônicos continuaram eles levaram o cativo Israel, aliás, Judá, mas também começaram a interferir em Israel, que não tinha mais praticamente ninguém, por causa que tinham sido levados cativos para a Síria. Bom, mensagem atual do livro de Segundo Reis. Deus jamais deixou de anunciar ao seu povo o testemunho de sua soberana vontade. Os profetas enviados por Deus anunciavam os perigos da desobediência e para chamá-los ao arrependimento, ainda e para chamá-los ao arrependimento. Ainda nos dias de hoje, o Senhor continua falando a nós por meio da sua palavra, do seu Espírito Santo e através dos seus servos. Cabe aos homens e mulheres de Deus a escolha de obedecer. Perguntas para reflexão. O que o livro de Segundo Reis nos ensina sobre a santidade de Deus? A primeira pergunta. E a segunda, o que significa uma renovação espiritual, segundo a palavra de Deus? De todos, nós vamos fazer agora uma conclusão, né? De todos esses reis, somente Ezequias e Josias foram chamados bons por sua fidelidade, e Judá permaneceu mais tempo, 136 anos até sua queda, quando foi tomada pela Babilônia. Quando Israel sofreu 130 anos com a impiedade de seus reis do norte, permaneceram 130 anos livres até serem conquistados por Salmaneser da Assíria e serem levados cativos em 722 a.C. Durante esse período de desobediência, Deus enviou cerca de 30 profetas para falar com o seu povo e seus líderes, confirmando sua santa presença com milagres e com palavras de advertência. Pois mesmo em situações terríveis, Deus tem a sua minoria ou remanescente fiel. Aqueles que não se dobram e não se curvam diante da idolatria, de mentiras e do engano. Ainda hoje, Deus conta com homens e mulheres fiéis, corajosos, que alcem a sua voz e proclamem a verdade e a justiça entre os povos e nações. Primeira e Segunda Reis são um único livro, já falei anteriormente, que reconta a história da monarquia de Israel e posteriormente sua divisão e decadência. Segunda Reis continua narrando a extinção de Israel. Um dos objetivos do livro de Segunda Reis é mostrar como Deus agiu com justiça, destruindo o povo. Israel foi subjugado pelos assírios porque decidiu no culto idólatra promovido por Jeroboão. Judá foi julgado por Deus pelos pecados de Manassés, que reuniram em seu reinado o resumo do pecado de todos os seus antecessores reis de Judá. Deus tinha uma aliança com seu povo, enquanto este fosse fiel ao seu Deus. Aliança mosaica. Os reis não cumpriram a sua parte na aliança. Daí a razão de se cumprir os juízos de Deus sobre a nação de Israel. E aqui a gente conclui Segundo Reis. Eu quero agradecer de todo o meu coração por essa oportunidade de estar com vocês nessa história, né? Na história de Israel. E a gente vai continuar em 1º e 2º Crônicas, e eu espero que tenha ajudado vocês com esse pouco conhecimento, com esse pouco panorâmica, essa visão panorâmica que nós tentamos passar para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Tá? E assim a gente conclui Segunda Reis.
Até o próximo livro, primeiro Crônicas, tá bom? Bom, até mais.